Já se passaram milhares de anos, desde que a Era dos Santos chegou ao fim. Naquele tempo, o mundo era guiado pela ambição dos homens. Foi um período longo e marcado por conflitos. Durou cerca de 500 anos e ficou conhecido como os tempos de guerras da primavera e outono. Dizem que a história nunca se repete, mas vez ou outra, ela insiste em provar o contrário. Como dois escravos analfabetos, presos no fundo de uma fazenda, planejavam se tornar as maiores lendas de toda a China? Essa é a história de Qingdong. Mas antes do sangue, das conquistas e dos exércitos de 100 mil homens, tudo começou com uma tragédia devastadora e uma promessa de infância. Se você acha que o começo de Berserk ou Vinland Saga é cruel, você precisa ver como a vida de Shin foi despedaçada logo no primeiro capítulo. O ano é 245 a.C., no poderoso reino de Qin. Em uma montanha isolada, longe do luxo dos palácios, dois garotos órfãos de guerra treinam como se suas vidas dependessem disso. E dependiam. Shin e Ryo são escravos. Eles cortam lenha, carregam água e são humilhados todos os dias pelos donos da casa. O mangá faz questão de te mostrar o peso dessa rotina, deixando claro que eles são tratados pior que animais. Mas enquanto a família que os escraviza dorme, os dois se enfrentam na pancadaria. Eles já lutaram mais de 1000 vezes, em um placar que se mantém praticamente empatado. É aí que um nobre de passagem questiona por que dois trapos humanos lutam com tanta fúria. A resposta dos garotos deixa o homem sem palavras. Eles explicam que não tem nada além dos próprios corpos, mas que enquanto puderem segurar uma espada, vão conquistar o mundo e se tornar os maiores generais que a China já viu. A determinação daqueles garotos impressiona o homem na carruagem. O nome dele é Shobukun, um influente ministro do Palácio Real. No dia seguinte, ele volta com uma proposta que tinha tudo para mudar a vida deles. Ele decide comprar a liberdade de Ryo e levá-lo para o palácio. Mas a proposta tem um detalhe cruel. Ele só quer um deles. Shin, o nosso protagonista, é deixado para trás. Ryo hesita. Ele quer o amigo junto. Mas Shin, mesmo engolindo o orgulho, manda o irmão ir em frente, sabendo que aquela era a única chance de saírem da lama. Naquela noite, eles fazem seu último treino. Sem despedidas chorosas, apenas o som da madeira colidindo no silêncio da noite. Eles sabiam que ficariam separados por um tempo. Dias se passam. Na vila, Shin ouve boatos terríveis de mercadores sobre o Palácio Real estar em chamas. O irmão mais novo do rei havia iniciado uma rebelião sangrenta para tomar o trono, deixando um rastro de traição e corpos empilhados. O mundo de Shin desaba. Ele se recusa a acreditar que Ryo está no meio daquele inferno e tenta dormir, tentando se convencer de que o amigo é forte demais para morrer assim. Até que no meio da noite, a porta se abre. É Ryo. Mas ele não veio como um guerreiro vitorioso. Ele aparece arrastando o próprio corpo, coberto de sangue, flechas e cortes profundos de espada. O palácio tinha sido uma armadilha. Em seus últimos segundos de vida, nos braços de um Shin desesperado, Ryo não chora de dor. Ele entrega um mapa ao amigo, apontando para uma vila isolada chamada Heibing, e confia a ele o futuro do sonho que eles criaram juntos. Ele diz que os dois são um só em corpo e alma, e pede para Shin voar alto e levá-lo para ver o mundo. Ryo morre ali. O sonho de infância agora está inteiramente nas costas de um único garoto, tomado pela fúria.
E o que Xin vai encontrar no final daquele mapa vai mudar o destino de toda a China. É assim que Kingdom começa. Não com glória, mas com o luto e o nascimento de um monstro nos campos de batalha. Se você quer ver o que acontece quando Xin chega na Vila do Mapa e descobre o segredo por trás da morte do melhor amigo, deixa o gostei e se inscreve, porque o capítulo 2 é ainda mais insano. Até a próxima!